Projeto que pode legalizar o jogo no Brasil pode ser votado ainda esta semana pelo Senado. Lei de diretrizes orçamentárias também deve ser examinada por comissão mista de orçamento. E a Comissão de Assuntos Econômicos vota reajustes para servidores. Bom dia. Confira a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Campanha em cartões telefônicos contra o consumo de crack e outras drogas é prevista em projeto na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia. A audiência na Comissão de Direitos Humanos vai discutir o mundo do trabalho, desemprego, aposentadoria e discriminação, com foco na justiça fiscal. A obrigatoriedade do desenvolvimento e da implementação de programas, projetos e ações de atendimento educacional de jovens e adultos com deficiência é prevista em projeto na pauta da Comissão de Educação. Reajuste de servidores e teto para a alíquota de ICMS sobre o querosene de aviação. Os dois temas envolvem projetos de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Depois de gerarem intenso debate em audiências públicas na semana passada, eles estão na pauta da reunião de hoje. São 8 projetos de lei destinados ao reajuste salarial de servidores militares e civis dos 3 poderes. Na audiência pública, o ministro do Planejamento explicou que os reajustes cumprem acordos firmados anteriormente com a presidente afastada Dilma Rousseff. Para Diogo Oliveira, o impacto da folha de pagamento no déficit público já foi calculado e está abaixo da inflação prevista para os próximos 3 anos. Mas senadores alertaram para o efeito cascata do aumento do judiciário sobre o caixa de estados e municípios. Não vamos votar na questão do teto do Supremo. E eu quero até explicar o motivo por que nós não vamos votar. Se nós tivéssemos um outro momento de crescimento, que todo mundo estivesse ganhando, que o rendimento dos trabalhadores estivesse crescendo, aí tudo bem, vamos aumentar. Mas não, senhores. O que se questiona não é a necessidade evidente de nós valorizarmos o servidor público brasileiro, motivarmos e estimularmos. É se reunirmos as condições econômicas e financeiras para fazer isso nesse momento. Também vai à votação o projeto de resolução do Senado que limita a 12% a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. Em audiência pública, representantes das companhias aéreas afirmaram que o combustível corresponde a 40% do custo das passagens. Com a limitação do imposto, as tarifas devem ficar mais acessíveis e o número de voos poderá ser ampliado. Os estados reclamam da perda de arrecadação que será gerada pela medida, mas há a expectativa de que ela seja compensada pelo aumento no volume de passageiros. Como isso pode ter repercussão direta na redução de tarifa para que nós não temos o disparate, por exemplo, de sair da Porto Velho do senador José Aníbal ir para São Paulo e pagar uma passagem mais cara do que a de Brasília para Miami. Esse processo pode gerar, na medida em que ele se complete, claro que dependendo das circunstâncias em que ele se completa em cada estado, ele pode gerar de 50 a 70 novos voos diários saindo da região sudeste rumo da região mais sul-sudeste, né, rumo a norte, nordeste e centro-oeste. A senadora Gleisi Hoffmann apresentou 12 requerimentos à Comissão Especial do Impeachment. Um deles solicita que seja realizada uma sessão extraordinária para ouvir o procurador do Ministério Público Federal, Ivan Cláudio Marques, antes da apresentação do relatório do senador Antônio Anastasia. No dia 8 de julho, Marques determinou o arquivamento do procedimento criminal que apurava as chamadas pedaladas fiscais no BNDES. O outro documento pede que sejam retirados dos autos da comissão as supostas provas relativas às pedaladas fiscais do Plano Safra 2015, uma vez que elas não foram consideradas crime de responsabilidade pelo Ministério Público e pela perícia do Senado. A Comissão de Orçamento deve votar a LDO na próxima quarta-feira. O Palácio do Planalto está contando com a aprovação da CPMF e do teto para os gastos do governo.
O senador Wellington Fagundes entregou a nova versão do relatório na noite de domingo. O texto incorpora mudanças sugeridas pelo governo interino. Para 2017, a previsão é de um déficit primário de 139 bilhões de reais e as despesas da União ficariam limitadas aos gastos deste ano, corrigidos pela inflação. A medida coincide com uma proposta de emenda à Constituição apresentada em junho pelo presidente Michel Temer. O governo está considerando a PEC 241, certo? Que tem, então, um teto de despesas. Para estar no orçamento, que será enviado provavelmente em agosto ou setembro, qualquer receita que esteja prevista no orçamento terá que ser estar antes aprovado pelo Congresso. O texto também muda a previsão do cenário econômico para o próximo ano. Prevê um crescimento de 1,2% no produto interno bruto, inflação de 4,8%, juros de 11,25% e dólar a R$ 3,81. O novo relatório da LDO conta com a aprovação da proposta que ressuscita a CPMF. Mas, segundo o relator, o governo só deve trabalhar pela votação da medida após a decisão final do Senado sobre o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A CPMF é uma forma de arrecadação eficaz. Está provado que ela é extremamente eficaz. Agora, se o governo vai mandar e se o Congresso vai aprovar, eu não posso. O relator incluiu ainda um artigo para garantir investimento mínimo em infraestrutura. Terá que ter o mínimo do investimento do ano de 2016 mais a correção. Ou seja, nós estamos forçando a barra para que o governo economize no custeio e invista. Wellington Fagundes defende a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento ainda esta semana, mas admite que a eleição do novo presidente da Câmara pode adiar a decisão pelo plenário do Congresso. Com a eleição na Câmara, que está marcado para quarta-feira às 19 horas, é muito difícil ter uma sessão do Congresso. Então, o que eu vejo hoje como uma tendência é a aprovação na comissão e nós precisamos aprovar na comissão. Aí, plenário, eu acredito que depois do recesso branco. Parte dos senadores quer legalizar cassinos, jogo do bicho, caça-níqueis e bingos no Brasil. O projeto está no plenário e pode ser votado nesta semana, antes de encerrado o semestre legislativo. Hoje, explorar cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos eletrônicos é uma contravenção, com pena de prisão e multa. Legalizar esses jogos parece estar longe do consenso no Congresso. Os jogos de azar andam de mãos dadas com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, andam de mãos dadas com a lavagem de dinheiro. Aliás, boa parte dessas casas abertas de jogos nada mais serve do que para lavar dinheiro. Nós já estamos cheios de hipocrisia. O jogo clandestino ele existe campeando no Brasil. Necessário que se faça a sua regulamentação. O projeto em discussão no Senado exige credenciamento pelo governo federal das empresas que vão explorar os jogos de azar. A exploração será em prazo determinado. No caso dos cassinos, 30 anos, que podem ser prorrogados. Eles têm que funcionar em complexos de lazer, junto com hotel, bar e restaurante. Serão no máximo 35 no país, mas cada estado não poderá ter mais de 3. Quanto aos bingos, pode haver um por município. Nas médias e grandes cidades, um a cada 250 mil habitantes. Quem tiver licença para jogo do bicho só poderá explorar em um município. A proposta determina ainda que o prêmio das apostas seja pelo menos metade do valor da arrecadação. O principal argumento para legalizar os jogos de azar é o aumento da arrecadação de impostos. O texto prevê uma contribuição no valor de 10% da receita bruta de estabelecimentos físicos e 20% do faturamento de jogos eletrônicos. O dinheiro vai para a Previdência,
assistência social e saúde. Uma arrecadação muito grande, que a gente estima em torno de 20 bilhões de reais, e investimentos de vulto que poderão vir ao país com a construção de grandes complexos turísticos, no caso dos cassinos. O trabalhador do bicho, ou do jogo, de qualquer tipo de atividade que esteja sendo feita no Brasil hoje, é considerada não oficial. Ele não tem carteira assinada, ele não é recolhido os encargos sociais, o INSS, ele não se aposenta. Não trará nenhum resultado fiscal para o país, em contrapartida, trará sim mais prejuízos, mais débitos para a combalida saúde pública dos cofres brasileiros, estadual, municipal e federal, porque aumentará os casos de internação, aumentarão os casos de vício. De acordo com o texto, políticos com mandato eletivo não podem entrar na atividade, nem empresários com ficha suja. Quem descumprir as normas está sujeito a multas que variam de 10 mil a 500 mil reais, suspensão, perda do credenciamento e prisão. Os estados ficam responsáveis por fiscalizar os jogos de azar, exceto os cassinos, que serão controlados pelo governo federal. Há quem pense que as regras e sanções não são suficientes para impedir o aumento da criminalidade. Para que servirá a legalização desses jogos? Para lavar dinheiro da contravenção e dinheiro do narcotráfico. Estaríamos aí abrindo a porta para legalizar o dinheiro da corrupção e da negociata. A lavagem de dinheiro é como está tendo hoje, né? Toda esquina tem ponto de jogos. Esse jogo não ninguém está pagando tributo ali, né? Nós teríamos que ouvir vários setores da sociedade a respeito. E acho que não é prudente deliberar agora. O projeto está na pauta do plenário. Não se aplica a loterias, que têm lei específica, nem a bingos beneficentes. Quiosques, bancas e trailers para comércio e prestação de serviço poderão ter o direito de uso transferido a parente em caso de falecimento do titular. A ordem de preferência é cônjuge ou companheiro, pais, avós e filhos. A lei que fixa normas gerais para a ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos desse tipo foi sancionada pelo presidente interino Michel Temer, publicada no Diário Oficial desta terça-feira e já está valendo. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.